Vou chamar ele, gente, que ele tem uma energia incrível, uma pessoa sensacional, já o seguia pela mídia social e eu vi o ser humano maravilhoso que ele é. Estrategista de comunicação, número 1 no LinkedIn Top Voices, LinkedIn Creator e 3 vezes TEDx Speaker. Olha isso. Colunista de época, negócios e da Eletromídias Out of Home. É Master Expert na HSM University e instrutor oficial do LinkedIn Learn, com mais de 12 mil alunos treinados. Ele prometeu trazer hoje 2 casos incríveis e vai falar para a gente sobre autenticidade. Com vocês, o ser humano e profissional sensacional, Mark Tawil. I remember when I lost my mind. There was something so present about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Vou esperar o refrão. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. As I sing with you on hours, Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu esperei o refrão dessa música, que é Crazy, né? Ou louco, louca, porque eu acho que todo mundo que empreende, todo mundo que decide viver uma vida extraordinária, como a de Simone, todas e todos aqui, tem um pouco dessa ousadia, um pouco dessa loucura. Quero dizer que é muito difícil entrar no palco, subir a esse palco. No meu primeiro Conexão Brasil 6, depois da Eleni. Então, uma salva de palmas para ela. Uma passagem muito bonita o seu nome. Recentemente eu estava com a minha filha Cora, em São Paulo, ela tem 8 anos. E eu falei para ela, filha, você é uma leoa. Ela me respondeu, e você é um periquito. Então, assim, é isso, né? As mulheres... E olha que ninguém é delegado em casa. Então, não tem muito isso. Pessoal, eu chamei esse talk de seja autêntico ou seja autêntica, que o mundo vai te agradecer. Vocês vão ver ao longo desse dia de hoje, e eu acho que até na preparação aqui de muitos e muitos meses, como comentou ontem, aliás, que homem, o marido da Simone, não estou fazendo propaganda não, mas é um homão. E ele falou que foram mais de 6 meses, né? Quer dizer, é meio ano para preparar um evento de um dia. E eu acho que quando você fala disso, você tem que ter pessoas que estão à frente, autênticas. Então, eu vou pedir para baixar um pouco a luz, só. Eu sei que vai atrapalhar um pouco de você não ver a minha beleza no palco exterior, mas acho que vai dar para ver outras belezas aqui. A luz aqui, então, por gentileza, do salão, para que a gente possa ver melhor essa beldade aqui que eu captei nos últimos meses. Quem conhece a Roseli, levanta a mão. Ótimo. Então é uma novidade, né? Quando a gente é jornalista, comunicador, tudo que a gente quer é poder trazer alguma coisa fresca, alguma coisa que inove. Então essa daqui, pessoal, é a Roseli Ferreira Alves, se eu não me engano. Vou pedir para baixar um pouco mais a luz, é possível desligar aqui isso. Pronto. Se vocês puderem tirar uma foto, depois vocês marcam, porque acho que ela vai ficar feliz. A gente vai falar bastante da Roseli aqui e vai falar bastante de autenticidade. A Roseli, ela é uma das faces da mesma moeda. A outra face é essa aqui, ó. Anitta, ou a Larissa Machado, que já cansou de cantar aqui nos Estados Unidos, uma brasileira vencedora, e eu te diria, mesmo sem escutar as músicas dela, não em festas, mas no meu Spotify, que para mim, hoje, ela é a grande embaixadora do Brasil. Ela é a brasileira mais conhecida no mundo. Ela é a brasileira que faz mais barulho. Você pode gostar ou não dela, você pode ouvir ou não, mas você tem que respeitar. E para mim, ela é exatamente a outra face de uma outra mulher negra, brasileira, vencedora, que é a Roseli Ferreira. Porque, como disse aqui a Elani, eu fico muito triste de não poder ser um dos últimos, né, Simone, para poder captar tudo que vão falar aqui, mas ouvindo aqui a Elani,
fica muito evidente para mim que prosperidade é diferente de sucesso, é diferente de dinheiro. E a Roseli, como vocês vão ver aqui, ela é muito próspera. A Roseli Ferreira Alves, ela tem 650 mil seguidores. Cara, gente pra caramba. Né? Vou fazer 50 anos ano que vem, tenho bastante seguidor no LinkedIn, não tenho 650 mil, tenho 560 mil, trabalhando igual um condenado. No Instagram, eu tenho 60 mil, ela tem 10 vezes mais do que eu. E a Anitta, ela tem 60 milhões. Então, se você parar para ver a diferença entre a Anitta e a Roseli, que tem 600 mil, gente, 600 mil seguidores é muita coisa. A gente está falando de 100 vezes, 10 vezes mais que 606 milhões, 100 vezes 60 milhões. Ou o país inteiro que segue a Anitta em nível global. No mundo inteiro a Anitta é seguida. A Roseli não é seguida no mundo inteiro. Te diria que nem no Brasil inteiro. Aliás, a Roseli, que eu não sei a idade, embora eu já tenha escrito para ela, não vou perguntar. Mas ela mora em Miracatu. Miracatu é perto de Piruíbe, litoral sul de São Paulo. E aí, pessoal, a Roseli costuma dar 1,5 milhão de curtidas em post. Comentários nos posts da Roseli chegam a 15 mil. Eu não sei nem se o Tony Robbins tem isso. 15 mil comentários no post, com 600 mil seguidores. E é comentário mesmo. Eu não consegui trazer vídeo aqui, mas depois que a gente tiver no intervalo, eu convido vocês a entrarem nas redes sociais da Roseli para vocês entenderem o porquê que ela tem tanto comentário. Chama carisma. Uma vez eu ouvi falar que carisma é rosto de Deus. Não sei se é verdade, mas no caso dela pode ser. Olha que interessante, a Anitta tem 100 vezes mais seguidores, mas os comentários dela em post grande chegam a 10 mil. Ou seja, a Roseli tem 100 vezes menos seguidores, mas tem muito mais comentário. Tem post da Anitta que chega a 200 mil curtidas, a 7 mil comentários, que é coisa pra caramba. 11 mil, saúde, 11 mil comentários, 600 mil curtidas. Mas a Roseli, 1,5 milhão de curtidas. É todo post? Não. E aí, eu vou mostrar para vocês onde mora e onde vive a Roseli. Ela não mora exatamente nesse lixão, mas ela trabalha todo dia no lixão. Quer dizer, a companhia da Roseli diária são os urubus, são os restos que nós todas e todos deixamos de comer, de vestir. É aquelas coisas que a gente acha que ninguém vai usar e joga fora coisas inteiras. E ela vive pegando essas coisas todas e mostrando para todo mundo o quanto é legal trabalhar no lixão. Ela ama trabalhar no lixão? Não. Mas certamente ela é muito mais feliz que eu. Não tenho dúvida, né? Assim, o jeito que ela transporta, como diz a Simone brilhantemente, na vida do outro, o jeito que ela protagoniza a vida do outro, a gente tem essa mania, né? Eu vou ser protagonista da minha própria vida. Você já é. Agora, você pode conduzir o ônibus, como disse a Simone Salgado, e levar as pessoas junto, ou você pode ser passageiro e você vai sendo levado aqui e ali. É muito diferente você tomar as rédeas da sua própria vida, protagonizar nela e na dos outros. E a Roseli, trabalhando no lixão, ela não mora no lixão, trabalhando no lixão, todos os dias, trazendo, enfim, o que ela encontra, ela começou a protagonizar na vida dos outros num nível que hoje ela é uma influenciadora. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado ela bem no começo dessa bolha que ela está criando para ela, com muito menos seguidor. E eu fico muito feliz de levar o nome dela aqui para os Estados Unidos. Eu escrevi para ela agora há pouco. Eu também escrevi para a Oprah uma vez, mas a Oprah nunca me respondeu. A Roseli sim. Estou tentando ver um sonho extraordinário. Mas, ó, veja que incrível. Então, a Roseli, ela tem carisma. Ela é uma mulher maravilhosa, ela é divertida, ela é leve, ela é brincalhona. Claro, ninguém quer trabalhar revirando lixo. Ninguém, nem ela. Outro dia, por exemplo, ela pegou uma infecção nas mãos porque ela estava trabalhando sem luva. Então, é ruim, não é legal. Mas, de novo, que tipo de história você está escrevendo hoje para ver que é ruim? E eu acho que como
a Eleni trouxe aqui, como a própria Simone trouxe aqui, como a gente viu ontem, outras pessoas super vencedoras daquilo que fazem, né? A gente, ontem teve um encontro inicial dos palestrantes, fica muito claro para mim que o que a gente vai ver como transformação daqui para frente é a transformação de dentro para fora. E aí não é dinheiro, a Simone trouxe isso muito bem ontem, para você sentar numa mesa, você pode sentar pagando muitas vezes, mas será que você quer estar nessa mesa? Será que essas pessoas que vão sentar com você na mesa têm os mesmos valores do que você? Porque no final das contas, é isso. Tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro. E tem gente que trabalha no lixão, em meio aos urubus e que está sorrindo. E aí, por que eu quis trazer a história da Anitta junto com a Roseli? Porque veja que interessante. Olha o que a Roseli escreve. Ranguinho depois de um dia bem trabalhado. É que vocês não viram os vídeos da Roseli. Que é uma fofura, ela é engraçada, ela é divertida, ela é fofa. Dá vontade de apertar. E essa é uma oportunidade que ela encontrou, evidentemente, para melhorar de vida. Mas eu não sei se ela fez para melhorar de vida, no sentido de, vou virar influenciadora do lixão. Isso não existe. Mas ela encontrou uma maneira. Então, todo mundo pode, como dizem os racionais MCs, que, aliás, estiveram aqui nos Estados Unidos, encontrar uma flor no lixão. Não é até no lixão nasce flor, essa frase. Que é isso. Então, as flores estão em todos os lugares. Só que a gente precisa ter sensibilidade para ver. E aí, quando eu trago essas duas faces da mesma moeda, fica evidente para mim que, apesar dos corpos, apesar dos locais, apesar dos shootings, que a gente fala, das fotografias, dos palcos que a Anitta pisa e do lixão que a Roseli revira, essas duas mulheres brasileiras, negras, vencedoras, claro, cada uma no seu palco, o que une essas mulheres é a autenticidade. O que une Eleni, Rafa, todas as mulheres que estão aqui, Simone, todos vocês, homens, e eu incluso, é a autenticidade. A autenticidade é um fio condutor invisível. A gente não pega a autenticidade no mundo, mas a gente sabe quem é autêntico. E muitas pessoas dizem, eu sou autêntico, eu falo tudo na cara. Isso é ser idiota, não é ser autêntico. Falar tudo que te dá na telha é ser burro, não é ser autêntico. A gente precisa saber o que falar na hora de falar. Eu acho que esse planejamento, essa estratégia, essa inteligência relacional, ela vem disso. Como você usa a autenticidade. Não é você ter autenticidade. Todo mundo tem alguma autenticidade. Todo mundo tem um grau de originalidade. Mas como você usa? Então, quando a gente para pensar o que é ser autêntico, as palavras dizem o seguinte, que tem uma fabricação comprovada, tem uma origem comprovada. Ou seja, ser autêntico é ser original, é ter um selo de original. E aí você pode escolher. Ou você compra uma camiseta aqui no Marshalls, ou no Walgreens, ou até no Walmart de $5 original, ou você compra uma Louis Vuitton falsa. Depende, Tem gente que prefere usar um relógio maravilhoso e fake, uma réplica, para dizer que está usando, ou essa pessoa pode usar um relógio que nem é tão caro assim, mas que é alguma coisa que vem com procedência. E quando a gente fala de pessoas, fica cada vez mais evidente que as pessoas que são autênticas são pessoas legítimas. São pessoas mais sinceras, mais verdadeiras, mais justas. São pessoas que têm procedência. Quando você é autêntico, goste ou não, vamos pegar a Anitta, vamos pegar a Roseli e vamos pegar todos nós aqui. A gente tem uma verdade incontestável. Você pode não gostar, mas você tem que respeitar e dizer, é autêntico. É autêntico, é ela, é ele. Você não pode dizer que não é. Você pode não gostar, falar, não era isso que eu faria. Mas ela está sendo ela, ele está sendo ele. O que a gente vê hoje nas redes sociais, o tempo todo, especialmente em tempos politizados, é que as pessoas se transformam, as pessoas se vendem, as pessoas se anulam em nome de uma ideologia X ou Y. Não importa.
mas elas não são autênticas. Por exemplo, se eu voto em A e eu estou num grupo com um monte de B, eu vou falar que eu voto em A? Vou me anular? Ou vou ter autenticidade? Eu voto, está tudo bem. É disso que eu estou falando, é você ser assertivo, né? E aí, quando a gente fala da relação oposta, quem não é autêntico, uma pessoa inautêntica com os seus princípios, com os seus valores, com aquilo que ela acredita e quer fazer os outros acreditarem, a pessoa inautêntica é uma pessoa adulterada. Não falei adúltera, falei adulterada. Ou seja, é aquela bebida batizada. Uma pessoa, tem umas palavras mais pesadas, mas fajuto, falsificado, ilegal, ilegítimo. Olha quantas coisas passam pela cabeça do outro, ou passam pela cabeça do outro, quando a gente fala de uma pessoa que não é autêntica com aquilo que ela prega. Sabe aquela história? Praticar aquilo que você posta. Praticar aquilo que você posta. Então, quando eu junto essas duas mulheres brasileiras, a gente diz que ser autêntico torna a experiência da vida mais leve, mais flexível, você se adapta melhor, né? Todas as pessoas à nossa volta não tem mais dúvida, não questionam a nossa honestidade e a nossa personalidade. Você pode ali fazer um clipe sensual, mas sendo você, é você. Vai me estranhar muito mais eu ver a Anitta, por exemplo, subir num palco hoje para fazer uma pregação vestida até aqui. Será que é ela? Será que ela está querendo fazer aquilo? Ou talvez a Roseli, que é uma mulher que fala do dia a dia dela, com uma baita simplicidade, fazer um discurso político, abraçar um candidato. Será que é ela? É disso que a gente está falando. Então, pessoas autênticas, gostemos ou não, são as pessoas que vingam na vida. A autenticidade é coerência. Quando a gente fala em ser autêntico, é ser coerente consigo mesmo. Eu quero estar nesse palco. Eu quero estar nesse palco, eu quero pisar aqui, eu quero. Mas a Simone quer me convidar, faz parte do convite, ter uma identificação com vocês todas e todos. É disso que a gente está falando. Ela está chamando aqui os patrocinadores para falar, ou ela está chamando pessoas que ela acredita que os patrocinadores vão endossar. É tudo filho da mesma mãe. A gente está no mesmo evento. E eu ouvi uma frase muito legal de um cara que se tornou meu amigo depois, durante a pandemia, que diz o seguinte: a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, em barcos diferentes. E a pandemia provou que tinha gente que nem barco tinha. Nem barco tinha. E a gente precisou jogar boias para que essas pessoas pegassem. Porque, de novo, a gente está vivendo um mundo que é um mundo de pernas pro ar. E o que salva a gente é a autenticidade. O que vai mudar as nossas vidas é a nossa integridade. Todo mundo falha, não é isso? Falhar faz parte, como a Simone falou. Ou os planos, tem um ditado judaico, eu sou judeu, que diz o seguinte: a gente faz planos e Deus ri. E é mais ou menos isso. Quantas pessoas não quiseram casar e teve uma pandemia? Quantas pessoas perderam entes queridos, no meu caso, meu pai, de uma pandemia? Quantas pessoas precisaram, que abriram um restaurante naquela semana e tiveram que fechar por falta de cliente? Mas quantas pessoas se reinventaram, se fortaleceram, cresceram e viveram seus sonhos extraordinários? Ser autêntico é ter presença, né? E a presença é uma coisa muito louca, porque a gente fala em ter presença, né? Mas o que é presença? O que é conexão? Conexão não é conectividade, não é você ter um Wi-Fi. É você estar conectado, olhar nos olhos, sentir a pessoa. E quando a gente fala em presença, que é uma coisa que vem com a maturidade, demora para vir a presença verdadeira, né? A presença mesmo, ela demora para acontecer. Que você percebe, você está deixando passar alguns momentos importantes da tua vida, ou muitos, e que não vão voltar. Só que você não percebe isso com 20 anos, às vezes nem com 30 anos. Quem consegue fazer isso com 30 anos está ótimo já está no lucro.
Mas quando você começa a envelhecer, você fala, pô, eu não estava com os meus filhos quando eles cresceram, perdi festinhas que poderiam ser bobas para ficar no telefone agradando um chefe ou um cliente, né? Deixei de estar no lugar que eu queria para poder puxar o saco de alguém que teoricamente ia me ajudar e nunca me ajudou. Quantas vezes a gente foi colocado de step numa relação, não estou dizendo nem amorosa, mas até numa relação de amizade, a gente é o patinho feio, mas está ali tentando desesperadamente aparecer para alguém. Olha que louco, cara. E aí você começa a perceber isso. Aí você fala o quê? Estou aqui me arrastando para poder ser percebido, notado, para eu virar alguém na vida dessa pessoa e ela me tratando como segundo, terceira, quinta opção. A pandemia mostrou isso para a gente. Em vez de eu ficar puxando o saco de gente que não vai me ajudar, que não vai me levar para lugar nenhum, eu vou ficar com a minha mãe, eu vou ligar para minha avó, eu vou ligar para um tio, eu vou cuidar das pessoas. A gente falava hoje cedo, a Carol e eu, o Christian também estava na mesa, Cristiano, chama de Christian, sobre a importância de cuidar dos pais, né? Sobre a importância de ter pais. Minha mãe tem 80, né? A mãe do Cris é uma menina, tem 64, e a teu pai tem 70. Então é isso, o tempo passa. E aí, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, para quem que a gente doa o nosso tempo? Né? O que a gente fez com o nosso tempo? Só que esse é um valor que a gente não dá valor. A gente realmente entra nos fluxos de internet, de fofoca, o marido da Jojo Todinho, e por aí vai, que é normal. Eu também acompanho a Jojo Todinho, que eu acho maravilhosa. Aliás, ela tem um podcast com o Mano Brown que está incrível. Mas é isso, é a vida da Jojo Todinho, entre outras pessoas, claro. Vou fazer uma brincadeira aqui sobre esses acompanhamentos das vidas das pessoas. Mas e a nossa? Então, ser autêntico, acima de tudo, é ter coragem. Coragem para dar os passos que você quer. Coragem para tirar as pessoas da tua vida que você não quer e que te puxam para baixo como âncora. Coragem para dizer aquilo que precisa ser dito. Coragem para dizer não. Nossa, é tão difícil dizer não, né? Mas depois que você aprende, você começa a usar o não de uma forma inteligente. Não é não para tudo. Mas a minha psicanalista diz o seguinte: quem diz não para o outro, diz sim para si mesmo. Quem diz não para o outro, diz sim para si mesmo. Às vezes a gente, desculpa o termo, se prostitui para poder agradar o outro. E aqui, pessoal, vem um valor muito forte, além da coragem, da integridade, quando a gente fala em autenticidade, que é confiança. A pessoa autêntica, ela gera confiança. A pessoa autêntica, ela cria um relacionamento significativo. As pessoas querem estar perto de pessoas autênticas. De novo, não é dinheiro, não é poder, não é beleza. Também se fosse beleza, né, Cris? Não estava nem nesse palco. Mas estou dizendo o seguinte, a questão da confiança, ela é uma liga que une as pessoas. Por isso tem cargo de confiança. Você entra pela competência, mas você fica pela confiança. Quando a gente fala do S Group, do grupo da Simone, que eu também serei sócio um dia, já que eu só conheci os sócios aqui, brincadeira. Brincadeira não, né? Vou profetizar também. Estou ficando um pouco evangélico. Todos os sócios da Simone que eu conheci aqui, todos são pessoas da confiança dela. Claro que tem gente competente, talvez até mais competente, mas será que ela quer? Então a gente entra pela competência e fica pela confiança. Você não vai ter cargo de competência, mas você vai ter cargo de confiança. E você constrói a confiança com autenticidade, com coragem, com respeito, com dignidade, com erros e acertos. Porque errar não é a questão só. É como é que você se recupera e principalmente se você não erra de novo. Então, no mundo dos negócios, confiança é o que mantém um profissional engajado. Não é oba-oba, não é animador de piscina, não é isso. Pessoas interessantes, investidores, por exemplo, clientes fidelizados, a chave de tudo isso é a autenticidade. Aqui, na visão das marcas, por exemplo, a gente prefere marcas autênticas.
Por que a Nike vende tanto até hoje? Porque ela apoia atletas antirracistas num país super racista que é os Estados Unidos. Isso é autenticidade. Isso é você dar a cara para bater. Quando você é autêntico, claro que, guardado as proporções, você fica com muito menos medo, você fica com muito mais coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. E a questão não é dizer só, é como você diz. Então você pode dizer coisas que sejam duras, mas depende de como você fala. Então, pessoal, tem um outro lado também. Se a gente tem um lado autêntico, que galvaniza, cristaliza relacionamento, que abre portas, que, te faz viajar o mundo. E até o Tony Robbins, que é um cara que tem as portas abertas, até do céu, né, pelo jeito, ele olha para você e fala, tá bom, eu vou para o Brasil e falo com a minha equipe. Que parecia até uma brincadeira, né? Se você vê, ele faz uma piada no final, aqui na esquina, mas ele foi. Ou seja, isso é uma empatia. E quando eu falo de empatia, eu não estou falando de se colocar no lugar do outro. É impossível você se colocar no lugar de alguém que trabalha no lixão. Impossível. Todos os dias. É impossível você se colocar num lugar como o da Anitta, que deve ser maravilhoso para um monte de coisa, mas também deve ser um saco para outras. É impossível. Mas você pode se colocar ao lado da Roseli. A empatia é se colocar ao lado da pessoa e juntos diante do problema dela. Você dá a mão, você vira um aliado. Empatia é isso, não é se colocar no lugar dos outros. Agora, uma pessoa inautêntica, uma pessoa que não consegue protagonizar a própria vida, é uma pessoa que é posicionada em vez de se posicionar. E esse é um problema muito sério. Quando a gente se anula para poder agradar o outro, quando a gente se cala em vez de dizer aquilo que precisa ser dito, de novo, eu não estou falando para você levantar a mão e ser o desagradável, mas você pode se posicionar. Você pode usar uma comunicação não violenta. Você não precisa dizer, eu discordo. Você pode dizer, olha, eu vejo de uma outra forma. Olha, eu tenho uma outra opinião. Olha como é mais bonito. A pessoa fala uma asneira, que é o que não falta, né? E você olha para ele e fala assim, eu vejo diferente. Você já discordou? Você já discordou? Olha, eu tenho uma opinião. Olha, posso contribuir com alguma coisa? E aí você... você mete o pau. Mas, quando a gente se anula, a gente esconde quem a gente se desconecta da maioria. Quando a gente protagoniza, quando a gente torna a nossa autoconsciência de quem a gente é e daquilo que a gente faz, que são coisas muito diferentes, embora complementares, a gente começa a fortalecer os nossos relacionamentos. E isso reflete na nossa jornada. Ontem eu tive uma experiência aqui de ouvir minutos alguns dos palestrantes, ou praticamente todos os palestrantes, e também os apoiadores dessa jornada. Gente, são 100 pessoas, 150 pessoas, casa cheia, nos Estados Unidos. Vocês não têm ideia do privilégio que é poder estar aqui num palco nos Estados Unidos para quem trabalha com isso. São um presente de Deus. Obrigado, Deus. É um presente de Deus. E é verdade. E assim, uma galera que não está no celular. As pessoas estão prestando atenção. É incrível. A gente sabe que tem cantores brasileiros que vêm aqui, fazem show para 8 pessoas, literalmente, não lota nem nada, e depois falam, pô, fiz uma turnê nos Estados Unidos, que é só para ganhar autoridade. E aqui não. É incrível. Para a gente chegar ao final e entrar nesse bate-papo, eu falei muito do que é a autoridade, do que é a autenticidade, do que é coragem, da importância, né, da gente protagonizar e transbordar. Mas como a gente faz isso? Então, o que, pessoal? Ele é muito importante, mas o fazer é como. Então, assim, quando eu tinha uma agência de comunicação, hoje eu faço palestra, faço conteúdo premium, fiz meu quarto TEDx, não atualizei, fiz meu quarto TEDx o tempo todo, ou no palco, ou trabalhando conteúdos, ou amigo do Cris.
Mas é muito... E aí me perguntavam assim, mas o que faz com a agência de comunicação? Aí eu falava assim, olha, pensa no que você quer. E a gente vai trabalhar como fazer isso. Então, o como, na verdade, ele é essencial, porque ele é o fazer. Né? O que você quer, ele é o sonho, o objetivo, a meta, mas é o como também que delimita. Ah, mas tem o porquê, disse o Simon Sinek. Tá bom, tem o porquê. Óbvio, mas o como ele é fundamental. O pessoal adora o porquê, né? Como vende o porquê, né? É importante o porquê. Eu vou trazer, então, 8 estratégias para você desenvolver a tua autenticidade. Não é uma aula, não é um MBA, são coisas que eu vivi, que eu vejo as pessoas fazerem, e vocês vão identificar isso em vocês, nas mulheres que já falaram aqui, nas 3, né? Jordana, Simone e Elani, mas também nos muitos homens, afinal, a gente existe, em relação a isso. Então, pessoal, como eu desenvolvo minha autenticidade? Primeira coisa, defina e abrace os seus pontos fortes. Quando a gente viu o exemplo aqui da Elani, quando a gente viu o exemplo aqui da Simone, para citar as mulheres que falaram aqui desde o início, da própria Jordana que apresentou, a gente está falando de tenacidade, a gente está falando de ousadia, a gente está falando de resiliência, a gente está falando de empatia, de amor. A história tocante que a Simone comentou aqui não é para qualquer pai. Né? Você recebeu uma notícia dessa e respirar e falar, agora eu preciso agir e não chorar. Posso até chorar, mas eu vou chorar distante, até para também não traumatizar. É tudo muito difícil, não tem almoço grátis. Né? As pessoas têm essa mania de achar que as pessoas têm mania de comparar o bastidor dela com o palco dos outros. Você não pode comparar o teu bastidor com o palco dos outros, porque está todo mundo comendo grama. E aí, pessoal, quando você define os teus pontos fortes, quais são os pontos fortes? Faz uma coluna. O que eu tenho de ponto forte e ponto fraco? Então, para eu ter um ponto forte aqui, vamos dizer, meu ponto forte é comunicação. Meu ponto fraco, sei lá. Também não vou falar aqui, né? Vai que alguém quer me contratar depois. Mas, ó, digamos que o ponto fraco é cozinhar. E se eu quiser virar chefe de cozinha, por mais que eu ame assistir programas de chefe de cozinha, eu vou ter que cozinhar muito, mas me matar para chegar até aqui. Mas se eu trabalhar minha comunicação, que já é boa, eu vou chegar aqui. Então, de novo, talvez definir quais são os meus pontos fortes e fracos e explorar melhor. Segundo, explorar os meus valores. O que eu tenho de valor? O que me define e que vai me marcar como uma pessoa autêntica? Porque, bom, sou autêntico por algum motivo. Eu sou legal, eu sou conector, porque eu sou, sei lá, eu trago a abundância, não só financeira, eu sou um cara acolhedor, sou gentil, eu sou um bom ouvinte, eu sou trabalhador, enfim, você tem 1 milhão de valores, todo mundo tem. Tudo bem que algumas pessoas têm menos, mas você explorar os teus valores é muito importante. E se fazer conhecer por eles, se fazer perceber com eles. Então, quando alguém vier te elogiar, como falam para mim às vezes, você é muito gentil. E eu falo, gentil não dá dinheiro. Mas gentil não paga a conta. Pode pagar. Porque ninguém vai querer ser teu sócio ou te contratar se você for uma pessoa muito competente, mas intragável. Não é verdade? Como também não vão te contratar se for uma pessoa incrível e que não entrega. São os dois lados da moeda. Terceiro ponto, observe, nomeie as tuas emoções. Se você está triste, você está triste. Não adianta mascarar. Porque, de novo, não só as pessoas percebem, como você começa a abraçar uma sequência de mentiras que não vão te levar a lugar nenhum. Eu passei por um divórcio em dezembro, que me fez muito mal, e nem poderia ser diferente, mas eu assumi isso para mim. Assumi que eu fiquei mal. Eu não fiquei empurrando para debaixo do tapete, não, estou ótimo, e todo mundo sabendo que não é verdade. E aquilo me ajudou a passar pela tempestade. Então, nomear o sentimento, nomear a tua emoção, na verdade, você mapear aquilo que você está vivendo. E você não consegue gerenciar aquilo que você não mapeia.
Onde está o ralo das tuas emoções? Onde você está perdendo energia? O que você está fazendo de errado? O que te deixa muito feliz? Quem te deixa muito feliz? Que relacionamentos que você tem, você fala, porra, tô crescendo. E que relacionamentos que você tem tóxicos, que você fala, meu, eu sei que... A gente sabe quando a gente está sendo explorado, humilhado, diminuído, colocado em segundo plano. A gente precisa... Ô, Simone não, Silvia, tô falando muito rápido? Não, tá tudo bem. A gente tem uma intérprete para as pessoas aqui que estão ouvindo em inglês. Então, assim, será que eu estou realmente vivendo o meu melhor e oferecendo o meu melhor para as pessoas, ou tem umas âncoras me puxando para baixo? O quarto ponto, já falei aqui, criar coragem para você enfrentar os seus medos. O medo paralisa, adorei essa frase. É bom esse Tony Robbins, viu? Tem futuro. O medo, ele paralisa. Claro que você tem alguns medos que não te paralisam. Né? Subir no palco, por exemplo, dá medo, mas ele não precisa te paralisar. Agora, que medos na vida te paralisam? Porque uma pessoa que é autêntica, ela vai com medo. Ela consegue controlar. Estou falando pânico, fobia, que aí é um caso clínico que você tem que tratar. Mas um medo assim, ter o medo, por exemplo, do julgamento, que é um medo muito comum quando você vai subir num palco, quando você vai postar coisa na rede social. Então, você não vai postar. E aí? E aí que você vai ter um monte de gente que não tem 1/10 da tua capacidade de transformação, que vão te passar para trás. O quinto ponto é tomar pequenas decisões diárias. A gente tem a mania, como diz a mãe de um amigo meu, de querer abraçar o mundo com as pernas. Então você chega nos Estados Unidos já pensando, né, na casa, no carro, quando na verdade é isso. Tem as coisas que aparecem de saúde, você tem uma porrada de documento, né, Rafa, para fazer, você tem a questão de contabilidade. Então, de novo, despacito na vida. Não tem milagre, nenhum prédio de 500 andares não começou com a fundação. E nenhuma casa não começa com tijolo a tijolo. É uma construção diária, permanente. A autenticidade é uma construção diária. Todos os dias você tem que lustrar a tua marca. Todos os dias correndo o risco de ser cancelado, né? Hoje em dia. Então, você é cancelado, aí você volta. É demais. Sexto ponto, mantenha aquilo que disse. Eu não estou dizendo... Isso é ter palavra. Eu não estou dizendo que você não pode voltar atrás naquilo que você falou. Você pode rememorar e dizer, olha, eu errei. Isso é honestidade intelectual. O teu argumento é melhor que o meu. Sabe que eu não tinha pensado por esse viés? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Outro dia, eu entrei num Instagram de uma mulher, chama, acho que Isa Mintel ou Matel. Ela é psicóloga e ela fala sobre comportamento infantil. E aí ela colocou alguma coisa de crianças raivosas. E ela colocou um exemplo de uma menininha asiática que o cara foi dar um sorvete, puxou, e a menininha ria. E sabe aqueles sorvetes turcos que o cara fica girando e tal? E a menininha ria. Foi fazer isso com o menino deu um tapa no sorvete. Aí eu escrevi assim, olha, isso é falta de amor em casa. Que é muito bonito, né? Mas eu tive, uns 30 comentários dizendo o contrário. De mães dizendo o contrário. Falando que é um comportamento, tem uns nomes assim, que eu não vou lembrar agora. Sanguíneo, enfim. E aí eu falei, olha, primeiro, obrigado. Vou rever minha posição. Vou ler com atenção tudo e provavelmente já mudei de ideia. Então, de novo, será que eu posso falar para uma pessoa preta o que é racismo? Não, ele não foi racista com você. Será que eu posso falar para uma mulher? Imagina, não foi assédio, foi brincadeira. Ou para uma pessoa que é gorda, não consegue emagrecer? Isso é safadeza, você vive comendo. Esse respeito que a gente tem que ter, a manutenção dos nossos valores passa por aquilo que a gente fala, como a gente fala e para quem que a gente fala. Então, manter a tua palavra é muito importante o tempo todo. Só que você pode voltar atrás. Você pode repensar, porque tem outras pessoas que têm o que a gente chama de lugar de fala ou lugar de palavra. Você não vai falar para mim como judeu, não sendo judeu, o que foi o Holocausto. Você pode ter tua opinião, óbvio.
Mas você não vai dizer, não foi tão pesado assim. Não tem como. Você não perdeu pessoas na guerra. Ou para mim, que perdi meu pai para a pandemia, você não pode virar para mim e falar assim, foi uma gripezinha, ou, exageraram, tá tudo muito... Como você vai dizer isso para mim, que meu pai morreu? Entende? Então, acho que a gente tem que ter um pouco disso. Um pouco não, muito. Sétimo, penúltimo, não leve para o lado pessoal. É muito difícil. Eu tive empresa e por muitos anos eu achava que quando um colaborador errava, era contra mim. Pô, mas quer me ferrar, pô... Não. Eu não ia lá e brigava com ele. Nunca tive um processo, graças a Deus, em 10 anos. Mas eu achava que eu sofria. Hoje, eu vejo que não é bem assim. A Ellen Sue, está me dizendo que eu tenho mais 15 minutos. Obrigado, Sue. Não levar para o lado pessoal é entender o seguinte. Quando as pessoas vêm com uma bomba para você, você pode pegar essa bomba e pode explodir junto com ela. Ou você pode devolver gentilmente, né? Aquela história do monge, que era um monge que cuidava da aldeia inteira e todo dia a pessoa encheu o saco do monge. Monge, aconteceu isso, monge. Aí alguém falou um dia para ele, porra, monge, mas... Porra, monge não, né? Mas, senhor monge, você não fica nervoso? Todo mundo vem aqui reclamar para você? Ele fala, não. Porque quando a pessoa vem com uma reclamação, mesmo contra mim, é como um presente. Eu posso aceitar, mas eu não... Ou posso devolver o presente. E é verdade. Muitas das pilhas que a gente pega ao longo do dia, muitas das coisas que a gente recebe e fica puto e o dia acaba, não é nem pra gente. É porque a pessoa, como foi falado aqui, acordou mal no dia. E ela precisa ir na padaria para descontar no padeiro, como falou a Elani. E, por fim, dê sempre o seu melhor. Eu acho que o valor da excelência, o valor da pessoa autêntica, é que ela está sempre trabalhando para o melhor, mesmo que ela erre. E o melhor não é só você ser o top 5, o top 1, não é isso. O melhor é você demonstrar e fazer aquilo que estava até além do alcance, muitas vezes. Porque isso mantém a tua autenticidade. Você é percebida e percebido como alguém que é excelente. Que erra também, mas excelente em todos os sentidos. Quando falam para mim assim, pô, mas você é politicamente correto? Eu falo, sou. Porra, não tá bom? Eu quero ser politicamente incorreto, ou incorreto de maneira sustentável, como é que fala? Ambientalmente incorreto. Gente, qual a graça de ser incorreto hoje? Politicamente correto não significa você anuir com esse ou com aquele, mas assim, eu não quero fazer piada como já fiz, que desagradem outras pessoas. Se eu sei que essa pessoa se dói, né? Muito falam em, mas é mimimi. Mimimi é a dor que dói no outro. Então, se dói. Para finalizar, quando você é autêntica e autêntico, você se torna não a melhor versão, porque tem dias que é difícil, mas você se torna a versão mais verdadeira de si mesmo. E aí você tem um compromisso só, que é com o teu travesseiro. Muito obrigado. Essa aqui eram minhas redes sociais que estavam para entrar, mas não entraram. Mas é tudo @marketawil. Obrigado a todas e todos. Simone, um beijo. Te amo. Uau, uma salva de palmas!